e quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Isaías capítulo 59, versículo 1, depois Efésios capítulo 4, versículo 11, depois 1 Pedro 5, verso 6. Nós estamos repetindo os temas em vários ângulos sobre o ministério quíntuplo. Hoje nós vamos falar sobre o quíntuplo, é a mão de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Vamos a Efésios capítulo 4 de Efésios 4, verso 11. A gente vai ler aqui para que vocês possam até decorar essa escritura, né? Como decoram Atos 2:38. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Vamos a 1 Pedro 5, verso 6. Tanta escritura, né, meus irmãos? Mas tem que ter Bíblia e mensagem, né? 5 e 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Nosso Deus, amém, nosso Pai Todo-Poderoso, nos ajuda, dê a mim aqui força, que eu preciso do Senhor. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos, usando como o Senhor quer usar, e abençoando aos teus filhos aqui. O Senhor conhece as suas necessidades, os teus filhos através da internet. Não estamos aqui dentro de uma competição, mas estamos aqui, Senhor Deus, mostrando o alimento para que o povo se alimente. No nome do Senhor Jesus. Amém. Podia sentar, meus irmãos? O ministério quíntuplo não são 5 homens, é 5 ofícios. Nós falamos na mão de Deus, é a mão de Deus. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestre. E até o irmão que traduziu o livro aqui colocou no singular. Eu é que botei aqui no plural, né? Porque a Bíblia coloca no plural. Então não é 5 homens, 7 homens, 1000 homens. Não, o ministério quíntuplo é 5 ofícios. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores ou então mestre. Esses 5 ofícios está dentro de um profeta, dentro de um homem. Pode ser ele profeta, pastor, apóstolo, evangelista, mestre. Se Deus o chamou, esses ofícios estão dentro dele. O irmão Brana, ele tinha esses ofícios dentro dele. Ele nasceu profeta, mas Deus mandou ele fazer a obra de um evangelista.
Vocês podem discordar comigo, né? A visão que Deus tem me dado aqui dentro das mensagens, dentro da Bíblia, e porque nós estamos aqui representando uma mensagem, nós estamos aqui representando um ministério, que é o ministério da esposa, Apocalipse 10, 8 a 11. Nós estamos aqui na responsabilidade de apontar para você o lugar que está o alimento, a voz que você tem que ouvir. Nós não estamos aqui dizendo para você que temos uma mensagem para o arrebatamento. Nós podemos apontar para você a mensagem do arrebatamento. Talvez muitos dizem assim, mas eu não concordo. Se você acha que tem uma mensagem para o arrebatamento, siga em frente. O saudoso pastor Osmar sempre dizia, cada homem tem uma mensagem. E ele tem que entregar a sua mensagem. Então, a mensagem que eu entrego é esta. É esta que vocês sempre têm ouvido. Ouçam a voz. Nos dias da primeira e segunda etapa, essa igreja aqui escutava o irmão Brana. Essa igreja de Bom Jesus sentava e apertava o play do irmão Brana. Ela apertou o play aqui do pastor Joaquim, do pastor Neri, meu. Depois chegamos num nível um pouquinho mais elevado. Eu, como demorava de vir aqui, eles ouviram o irmão Brana. Por isso são firmes eles. Eles não ficam trocando de pastor, né? Como tem homem que fica, mulher que fica trocando de marido, né? Muitos crentes adúlteros, né? Adúlteros, que trocam de pastores. E quando o seu pastor está pregando o que é correto, se ele não está pregando correto e você não é Josué e Caleb, claro que você vai deixar. O irmão Brana disse que Moisés, certo ou errado, Josué e Caleb nunca deixaram dele. Então, esse quíntuplo de Efésios, essa é a mensagem que nós temos a entregar. Ele esteve em Brana, ele esteve em Paulo. Paulo era um profeta, era apóstolo, era evangelista, era mestre, era um doutor. Veja que ele chamou Timóteo e disse assim para Timóteo, faça a obra de um evangelista. Não é que Timóteo era evangelista, ele mandou ele fazer a obra de um. Brana tinha os 5 ofícios nele. Brana. Lutero já não tinha 5 ofícios, porque não era profeta. Ele não tinha os 5 ofícios, ele era um mensageiro, como todos foram mensageiros. João, quando nós falamos de João, nós estamos falando do ministério da hora, de Apocalipse 10, 8 a 11. Como o pastor Osmar disse, não vamos dar o nome dos personagens. Falamos 7º anjo, você sabe que é o William Brana. Falamos João, você sabe quem nós estamos falando. Estamos falando de Osmar Rodrigues Costa. Aí você veja aqui um broche que eu tenho aqui, Apocalipse 10, 8 a 11. E temos uma foto dele. O pastor Mendes pediu para fazer uns broches desses para levar para o evento lá de Belém agora. Dia 12 para lá, vai ser no dia 17, 18. E cada um de vocês aí, os irmãos, né? Tem recebido, alguns vão receber, o Lian já está até usando o dele ali, né? Então, meus amados irmãos, quando nós falamos no quinto, esses 5 ofícios, é a mão de Deus. É a mão de Deus. Veja que o nosso presidente, ele não tem um dedo, ele tem 4. Ele tem 4. Ele começou a ser o presidente aqui quando a mensagem do quíntuplo começou. Quando o presidente atual foi eleito, João começou a pregar. Quando ele entrou de novo, João saiu de cena. Tudo tem um significado.
Não é que nós somos de esquerda e nem somos de direita. Dentro da mensagem não tem política, tá? Mas todas as coisas acontecem dentro do plano de Deus. Jesus disse para Pilatos: nenhuma autoridade foi dada se do céu não te fosse concedida. O irmão Branham, ele ensina que se você não aprendeu o ABC, como quer aprender álgebra? ABC é sempre crer em Cristo. A, armenianos. B, de Branham. C, de calvinismo, né? O legalismo e o liberalismo. Mas a mensagem Branham está no meio da estrada, no centro. Eu estou te falando aqui mensagem. Irmão Branham disse: nós estamos no meio, no centro, não na direita, não na esquerda, no centro do caminho, no centro da palavra. Este é o quíntuplo ministério. Esta é a mão de Deus que não está encolhida. Então São Pedro disse: humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Agora, nós não estamos na boca de Deus. Às vezes a pessoa pensa que está na boca de Deus. Todos que estão na boca de Deus, ele vomita. Vomitar-te-ei da minha boca. Nós estamos gravados, disse Isaías, no capítulo 49, verso 16, nós estamos gravados na palma da sua mão. Amém. Paulo era a mão de Deus. Era a mão de Deus. Quando Deus recolheu Paulo, o ministério quinto ficou incompleto. Nós vemos que o ministério quinto no Brasil, quando João começa, era incompleto. Era incompleto. Quando eu falei para você que é 5, não é 4. Também não é 6. Golias tinha 6 dedos em cada mão, em cada pé. Golias, que Davi derrubou. Alguém diz: não, mas nós somos 7, está errado. Somos 6, está errado. São 5 ofícios em um homem. 5 ofícios. Então no ano 2000, o ministério quinto, que em 65 ficou incompleto, nós tínhamos só a voz. Como nos anos 64 a 67, mais ou menos, quando Deus recolheu o apóstolo São Paulo, o quinto ficou incompleto. Nós tínhamos só as cartas do apóstolo São Paulo. As 7 eras da igreja viveram com as cartas do apóstolo São Paulo. Através daqueles mensageiros, eles dependiam das cartas de São Paulo. Então, quando Lutero dependeu do livro aos Romanos, justo viverá da fé. E Wesley dependeu da carta aos Hebreus, seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 12:14 de Hebreus. Branham dependeu das cartas de São Paulo. Eu preguei o mesmo que São Paulo pregou, o que ele disse na 6ª dimensão. Agora, quando vem João já depende da mensagem de Branham. Já depende da revelação dos 7 selos. Quando vem João, porque João vem para comer o livrinho e profetizar outra vez. O que a igreja não viu, o quíntuplo num vaso. Esse foi o problema da igreja. Nós vemos que a igreja hoje, tudo é pastor. É o pastor fulano, é o pastor ciclano. Quem é seu pastor? Você não encontra apóstolo. Você não encontra doutores. Você encontra doutor de divindade. O homem que é formado em teologia, mas todos são pastores. Aí o irmão Branham prega: por que tiveram que ser pastores? Agora, quando vem João, veja, ele era pastor. Irmão Branham era pastor, foi separado, foi ordenado ministro. E Deus vem e diz: faz a obra de um evangelista.
Agora ele disse, eu não posso misturar os dois ofícios. Na mensagem Pão nos Olados de Jesus, evangelista e profeta. Porque agora era a hora de revelar os selos. Quando ele viajou às nações, ministério apostólico, evangelístico, quando ele ensinou hebreus, adoção, era o ofício de doutor, de mestre, professor. Agora, ele não revelou os selos com o ofício de apóstolo. Ele não revelou os selos com o ofício de evangelista. Como evangelista, ele pregou os selos tudo errado. Vocês sabiam disso, né? Se você ler o selo, ele vai dizer ali que ele pregou tudo em meia hora. Pregou os 4 cavaleiros. Ele disse tudo estava errado por causa do ofício. Agora, quando o Senhor o encontrou, o arrebatou, mostrou o segredo desses 7 selos, dos 7 trovões, e que ele chegou em Jeffersonville, o Cordeiro já tinha aberto esses selos durante as eras, e agora ele era leão, para poder revelar esse segredo. Era profeta. Ele disse, quando essa fita chegar em circulação, será a razão para correr com 10 mil dos meus amigos, que eles vão querer dizer, o irmão Branham está querendo ser profeta. Ele era profeta. O ofício de profeta estava nele. O ofício de apóstolo estava nele. De pastor estava nele. Ele deixou conselho para pastores aqui. Agora, quem somos nós? Somos pastores, mas não somos o quíntuplo. Para sermos o quíntuplo, temos que estar nele. Nós estávamos nele. Nós somos os seus ajudantes. Nós somos os frutos do seu ministério. Fomos gerados pela sua palavra. Jesus disse para os apóstolos, se creram na minha palavra, também crerão na vossa. É muita responsabilidade eu dizer para vocês que eu tenho uma mensagem para preparar vocês. Eu sei quem tem a mensagem. O irmão Branham disse, se eu soubesse de alguém que tinha algo superior ao meu, eu ia dizer a todos vocês aqui para ir para aquela congregação, porque aquele homem ali tinha. Está na mensagem Pão nos Olados de Jesus. Então, como eu sei que essa mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, o livrinho comido por João, tem a mensagem de fé, de arrebatamento, e a fé só vem pelo ouvir. Só vem pelo ouvir. Eu estou lhe apontando quem tem o alimento, aonde comer o alimento. Essa é a minha mensagem. Apontar quem tem o alimento, dizer quem tem o alimento, incentivar a congregação a comer. Bem, como incentivei vocês aqui por mais de 30 anos, a comer o alimento. O pastor Osmar pregou desse púlpito aqui. Eu estou aqui com a mensagem, várias mensagens sobre o 5º ministério. E o 5º ministério são 5 ofícios em um homem, não em 2, 3 homens. Porque Deus não trabalha com grupo, meus irmãos. Deus trabalha com indivíduo. Com indivíduo. Amém. Graças a Deus. Agora, há 3 coisas que o ministro tem que observar. 3 coisas. Você pode ver que Deus falou isso para o irmão Branham. O irmão Branham falou para mim. O irmão Branham falou para você. Eu não aprendi isso na denominação
irmão Brana falou para mim e eu estou falando para você. Vou pegar um guardanapinho desse aqui para ficar mais clarinho aqui o óculos. São 3 coisas, você sabe, que você tem que observar, pastor. Vamos ler a mensagem do irmão Brana, pastor do Redil. Essa é uma mensagem de 56 ainda, né? Quando a América atravessou a linha da misericórdia. Você vê os Estados Unidos na sua pompa, se achando maior do que todas as nações, mas já atravessou a linha da misericórdia desde 1956. Mombrana disse que naquela época eles estavam gastando impostos que eles iam receber só 40 anos depois. Mombrana disse que naquela época eles já estavam quebrados, viviam só de aparência. E ali serviu de refúgio para muitos estrangeiros a ganhar um pouco de dinheiro, né, para poder suas famílias viver uma vida melhor nos seus países, não lá. Inclusive nas igrejas, o povo tem o espírito americano, não é o Espírito Santo, é o espírito americano. As denominações, principalmente as denominações que vêm dos Estados Unidos. Os pregadores americanos são muito reverenciados no mundo, mas eles não têm mensagem. Quando eles vieram aqui no Brasil, perguntaram para eles sobre os 7 trovões, eles disseram que era coisa para o futuro. E Deus mostra a um homem aqui do Brasil. Por que Deus mostrou para ele? Porque Deus colocou nele. Ele foi o homem que Deus confiou colocar os 5 ofícios nele. Agora, nós temos que reconhecer isto diante do povo. Diante do povo. Eu quero ler as 3 coisas que o ministro tem que observar. E eu tinha prometido ao Senhor que se ele jamais me deixasse faltar. Quando eu saí ao campo, vi que havia 2 ou 3 coisas que um ministro tinha que observar. E uma delas é o dinheiro. Então, dinheiro, né? Popularidade, fama, mulheres e assim por diante. 3 coisas: dinheiro, fama e mulher. Que o ministro tem que observar, para que ele não venha cair. O irmão Brana dá aqui um exemplo de 3 homens. 3 homens importantes, né? Então eu fiz uma promessa a Deus. Eu vi que Sansão caiu por causa de Dalila, uma mulher. A mulher. E vi que Saul caiu por causa do orgulho. Do orgulho. E Balaão caiu por causa do dinheiro. 3 homens que caíram. E todas essas coisas estão escritas para nossos exemplos, diz o livro de Hebreus. E observamos essas coisas e mantemos o sangue fazendo cobertura entre nós e essas coisas. Temos que manter o sangue de Cristo fazendo cobertura, para nos proteger e nos livrar. Você vai arruinar a sua família, você vai arruinar a igreja, você vai arruinar os seus filhos, seus netos. Se você não pensa bem, a mulher não pensa bem, o homem não pensa bem, você tem uma chamada de Deus. Pastores que têm chamada de Deus. Agora, você não pode bater contra isso aqui. Você tem que proteger o homem que está com a bola. Ele é que faz gol. O irmão Brana fala isso aí. Você tem que proteger o homem. O homem que o quíntuplo estava nele, você tem que proteger ele. Porque dali é que saiu as fontes de vida. Daí é que saiu os ribeiros de águas cristalinas, que alimenta, que sacia a nossa sede, que nos dá a fé de arrebatamento. Eu vejo que aqui no Brasil e fora do Brasil ainda a infantilidade pastoral, de pastores pensar que eles têm uma mensagem para o povo. E só deles escutarem o irmão Brana ou escutar o pastor Osmar, eles vão trazer uma mensagem para o povo. Você vai apontar para o povo
Onde está o alimento? Por isso, as Escrituras dizem: humilhai-vos perante a potente mão de Deus. A mão, o quinto ministério. Humilhai diante desses ofícios. Você sabe que a igreja se desviou porque faltou um ofício. Faltou profeta. Eles tinham os demais, apóstolo, evangelista, mas faltou aquele que revela a palavra. Faltou aquele que esclarece essa palavra. Então veja. Enquanto ia adiante, eu disse: agora, Senhor, eu sei que haverá muito dinheiro envolvido nisto. Há muito dinheiro. Quando a coisa é certa, há muito dinheiro envolvido. Mas nu vim ao mundo e nu retornarei. Vê e me ajude. E pela graça de Deus isso tem sido maravilhoso. Então eu disse: se me deixarem eu faltar, em falta, eu tiver que implorar por dinheiro ou fazer uma coleta de oferta, eu sairei do campo. Irmão, chegou esta hora. Se nós precisarmos de implorar por dinheiro, temos que deixar o púlpito. Pastor Osmar foi um homem que nunca implorou por dinheiro. Nunca pediu uma oferta. Não. E uma igrejinha pequena, pobre, que Deus usa coisa que não é, né? Como se fosse. Eu fiz quando fiquei. Me faltava $6.000, ou melhor, $15.000 na Califórnia. Mensagem pastor do Redil. Se eu não pedi, eu fui trabalhar. Porque eu fiz uma promessa para Deus. Agora, pregar o evangelho é a mais alta posição. Você pregar o evangelho. O profeta diz da mensagem o que é uma visão. Ele diz: agora eu penso e diria de todo o meu coração que a maior e mais alta posição que há para Deus levar sua mensagem ao seu povo é para que as pessoas creem em sua palavra. Isso é certo. Essa é a posição mais elevada. É o que estamos fazendo. Você, pastor Mendes, aí, a mesma coisa, levar o povo a crer na palavra, na mensagem do dia. Pastor Benjamin, aí em Moçambique, a mesma coisa, levar o povo a crer na mensagem do dia. Você sabe aonde está o maná, aonde está o alimento, onde está a água para eles beberem? Nós somos... O que é um pastor? É um boi de guia, é um alimentador. Ele não é o alimento. Ele leva as ovelhas onde está o alimento. Gente, é tão simples. Eu sei que há muitas pessoas em confusão sobre isso. E quando eles estão em confusão, eles levam as suas congregações em confusão. Eles levam em confusão as suas congregações. E começa a pregar para colocar suas congregações contra outros. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que levar a congregação a amar os outros, mesmo que seja contrário, mesmo que nós não concordamos. Mas o que Deus tem nos mostrado é isso aqui. O quinto é a mão de Deus. Humilhai perante ela. Hoje tem pessoas que têm medo de falar até na palavra play. E diz: vamos escutar. Vamos escutar o irmão Brana, tem medo. Só porque o pastor Osmar um dia disse: não traga essa doutrina do play. A doutrina do play é o play que ele sempre bateu forte contra. Botar o povo para sentar e o pastor sentado e colocar uma fita, um CD do irmão Brana ou mesmo do pastor Osmar e todos sentados. Ele sempre bateu. Agora nós apontamos o alimento. Temos alimento em abundância. Você não precisa tentar pregar, minha irmã, tentar mostrar batismo, mostrar Santa Ceia. Não, minha irmã. Você só vai no YouTube, pega o teu tablet, o teu smartphone e escreve ali, Santa Ceia.
e ponto, Osmar Rodrigues Costa, e aperta o play ali, vai vir as mensagens que ele pregou. Aí você passa para aquela pessoa: olha, eu vou compartilhar contigo essa pregação, escute esse homem aqui, ó. Ele tem o alimento. Então, se eu sei que alguém tem algo que eu não tenho, foi o que o irmão Brana disse: eu levarei a minha congregação para escutar aquela pessoa. Então nós vamos ouvindo. Tem um pastor para alimentar, para orientar, para te guiar. Você tem. Este é o meu trabalho. Mas eu não tenho 5 ofícios. Deus só dá para um. Porque Deus trata só com um. Deus move somente através de um. E diz o profeta: pregar o evangelho é a posição mais elevada. Então, se você notar, a Bíblia estabelece isso dessa forma: primeiro o apóstolo, segundo o profeta, e assim por diante. Então, segue-se aos 9 dons espirituais operando em cada igreja local. Isso é a mensagem, que é uma visão. A pregação da palavra. Agora, a pregação da palavra está a milhões de quilômetros além de sonhos e visões, diz o profeta. Não te baseie em sonho, diz o irmão Brando. Estou lendo mensagem. Visões. Nós temos a mensagem hoje, meu irmão. Nós temos a palavra. O que é que você faz com esse smartphone que você tem? Com esse YouTube que você tem, quando está cheio de alimento aí? Às vezes você perde tempo. Quando você, veja só, você perde um tempo de 2, 3 horas vendo as figurinhas. E se cansa com 45, 50 minutos de pregação. Tem vários pregadores na internet, mas só tem um que nos alimenta. Tem vários apóstolos na internet, mas só tem um que nos alimenta. Tem vários profetas na internet, mas só tem um que nos alimenta com a mensagem revelada. Na mensagem Apocalipse, livro do símbolo, onde o irmão Brana diz: você tem que conhecer o mistério de Deus. Ele diz: quando você vê visões, isso é tão maravilhoso. E agradeça a Deus por isso. Mas ainda a pregação da palavra está a mais de 1 milhão de quilômetros disso. Você vê a importância da palavra, da pregação? E nos ficou gravado mais de 5.000 pregações. Eu tenho que falar isso para vocês, eu não sei, amanhã ele pode me levar. E minha voz ficará aqui. E você vai ouvir. E quando você me ouvir, eu vou dizer para você: aperte o play de João. Ali está a mensagem de fé de arrebatamento. E a fé de rapto vem através de ouvir. E ouvir a mensagem da hora, a mensagem do dia. Como disse São Paulo: como virão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Você aqui na África, no norte, nordeste, aonde você esteja, você tem a palavra na sua mão. Estamos falando da mão, você tem na sua mão. É só buscar ali, ou falar. Hoje você nem precisa apertar, você só fala. Você fala ali, ó. Você aperta naquele microfonezinho ali e você diz assim: casamento e divórcio, Osmar Rodrigues Costa. Aí aparece tudo que pregou. Eu quero ouvir sobre os filhos, sobre conselhos, eu quero ouvir sobre dízimo. Você só fala. Fala a palavra. É o tempo da palavra falada. Fale! E logo aparece tudo diante de você. Através dessa inteligência artificial, tudo aparece diante de você. Na mensagem do Espírito, veja só,
Perguntas e respostas sobre Hebreus, segunda parte. Um espírito que ministra no corpo, né? Agora, quando você crê, Jesus disse, você tem vida eterna. Se você não crê, você não tem vida eterna. Agora, ele nos gravou na palma da sua mão. Nós estávamos nas palmas da mão de Brana. Estamos na palma da mão da esposa, que é a mão de Deus. Ela é o corpo. A mão é dele, que é o ministério. Nós somos fruto desse ministério. É que onde você chega que não dá vontade de parar. A mensagem está na mão. Aleluia. Você tem vida eterna, isso é um novo nascimento. Há pastores que têm que nascer de novo. Quando você nasce de novo, você não faz casamento errado. Não, você dá conselhos certo, correto. Para essa juventude, eu estou aqui pregando para um grupo de jovens. São tudo jovens, mesmo os casados são jovens aqui. E eles não vão esquecer do que eu estou falando. Porque suas teofanias estão presentes aqui. Suas teofanias não são bebês, são adultos. Esta é a sua conversão, quando você nasce de novo, você muda. É lamentável. Pastores que precisam nascer de novo. Pregadores que precisam nascer de novo. Se você não viu a mensagem do quíntuplo, ninguém, depois da partida do irmão Brana, viu que o Cordeiro tinha saído do trono. Eles eram pregadores, eles eram apóstolos, pastores, não podiam ver. Era o quíntuplo. Não era o quíntuplo de 5. 5 é graça. 5 ofício. Ninguém viu que ele subiu com o novo nome. Agora, quando o quinto, a esposa é o quíntuplo. Em João, manifestou. Aí descobrimos que o Cordeiro tinha saído do trono, que a intercessão tinha terminado, que ele subiu com um novo nome, que a mensagem era de 1, não era de 3, 4, 5, 6. Porque a igreja estava sendo encaminhada para a grande tribulação com o concílio de pastores, os eventos, os encontros, para discutir assunto de casamento e divórcio. Tem que ter uma reunião fechada de pastor, quando o irmão Brana pregou para todo mundo. Ele pregou para todos, com transmissão, porque não tínhamos o quíntuplo completo. Essa é a sua conversão, mudança. Porém, o batismo do Espírito Santo é o poder de Deus no qual você está batizado, está sujeito àqueles 9 dons espirituais, operarem através de você, tal como pregadores, evangelistas, apóstolos, pastores, profetas, e todos os dons do corpo entram nisto quando você é batizado neste corpo. Isto não te faz mais cristão, isto apenas te estabelece posicionalmente em um lugar para ser um espírito que ministra na igreja do Deus vivo. Agora entende isto, vê? Agora eu pego esse parágrafo aqui, posso fazer uma doutrina, porque se torna isolado. Assim fizeram com a ressurreição, o retorno do irmão Brana, parágrafo isolado. O Play pegaram o parágrafo isolado, dizendo que nós temos a doutrina, a denominação do aperto play. Vocês são cegos. Vocês sabem que eu digo direto. Vocês são cegos, não conhecem mensagem nem Bíblia. Vocês têm só letra, mas não tem o espírito da letra que diz o irmão Brana que falta em vocês. É verdade.
Vamos lá para ministros capacitados do Espírito. Mensagem o desvelar de Deus. Agora Paulo falando aqui agora. E se você está saltando de uma mensagem de 57 para uma de 64. Paulo falando aqui agora e nesse sentido. A palavra Espírito, nós somos ministros. Não da letra, da lei, mas ministro capacitado do Espírito. E o Espírito toma a letra e a manifesta. Foi o que fez João. Tomou esses livros. Eles encarnaram nele e manifestou o que Brana tinha revelado. Aleluia. Grande. Homens têm que ser treinados por Deus. Homens rudes, mas de fé. Nessa mensagem ele disse, e assim, nós nessa noite queremos pensar nisto. E lembrar-se que no meio de todo esse clamor, Deus não pode enviar um avivamento até que ele tenha um homem em forma para fazê-lo. O avivamento do selo, dos trovões, tinha que ter um homem, porque tinha que ser manifesto através do quíntuplo. A mão de Deus tinha que ser manifesta. Não podemos ter um avivamento até que tenhamos homens chamados por Deus, homens treinados por Deus, não que foram treinados em escola de teologia e de ensinamento, mas homens rudes de fé que Deus tem trazido na escola do seu rude treinamento, homens que não temem a face do fogo, homens que têm ido à presença de Deus e conhecido o seu poder e conhecem sua onipotência, e conhece seu poder de cura, alguns homens treinados que conheçam o Deus vivo. Isso está bem, treiná-lo pela palavra, mas a letra mata, o espírito da vida. O povo está sendo morto porque você está usando letra, não a revelação. E antes que tenhamos um avivamento, Deus tem que pegar alguns homens e treiná-los. Deus treina homens. Presta atenção, meus irmãos. Às vezes tem gente escutando a gente e logo eles começam a discutir entre eles. Não, mas é isso, é aquilo outro, tal mensagem, ele diz isso. Não, escute primeiro, para depois você examinar e ir nas mensagens. Mantenha silêncio em sua casa, em sua igreja. Porque eu estou trazendo a mensagem. Bem. Eles estão desejando ir à fornalha ardente para serem derrotados, ou à cova dos leões. Onde quer que possa ser, eles estão prontos para ir. Porque eles estiveram na presença de Deus e conhecem o que Ele é. Se é vitória ou derrota, eles ainda permanecem o mesmo. Esse é o tipo de treinamento que Deus dá ao homem. E é muito estranho pensar que Deus faria isto, treinar homens dessa maneira. Mas Ele assim o faz. Ele treinou Paulo, Ele treinou Irineu, Ele treinou Martim. Você não leva isso para grupo de homens aqui, não. Ele treinou João. Ele vem treinando ele desde a cruzada, da presbiteriana, da primeira e segunda etapa em Goiânia. Ele vem treinando, que ele tinha um ministério com ele. Nós pedimos que abençoe o nosso amado pastor, irmão Neville, quem tem parado valentemente no posto do dever, ano após ano, através do calor e do frio, para juntar e alimentar as ovelhas do rebanho que se reúne aqui. Oro que teu Espírito seja sobre ele, ajude-o e abençoe a todos que estão ligados com o tabernáculo. E breve, Senhor, se é tua vontade, esperamos ter um formoso e grande tabernáculo edificado aqui, na esquina, onde possamos ter uma escola, para que possamos ensinar a ministros jovens e enviá-lo nos 4 cantos da terra, para que batalhe ardentemente pela fé que uma vez foi dada aos santos. A América usa muito a palavra ministros. E na verdade somos ministros. O quinto estava no homem. Senhor, nós estamos nos tornando velhos. Eu mesmo
e logo eu devo passar a Bíblia às mãos de alguém mais. Ajude-nos, Senhor, nesse esforço. Responda nossas perguntas nessa noite pelo Espírito Santo, enquanto confiamos nele, porque o pedimos no nome de Jesus, teu Filho. Perguntas e respostas de 59. De 28 de junho de 59. Nosso tempo está indo e eu vou mostrar só uma coisinha aqui para vocês que eu falei no início. Mombrana diz: qualquer homem que não tem uma doutrina, ele também não tem um ministério. Olha a mensagem: somos gratos pelos administradores, somos gratos pelos diáconos, somos gratos pela nossa congregação e somos gratos por nosso pastor, somos gratos por todos os dons que ele tem dado à igreja e oramos para que ele dê a estes homens entendimento e para que eles nunca achem no lado errado, para que eles nunca se encontrem no lado errado. Que vocês nunca se encontrem no lado errado, mas que permaneçam exatamente no meio da estrada com isto. O meio da estrada, Isaías 38. Não é a direita e a esquerda, é no meio, é no centro. Quando você está no centro, você está na mensagem da esposa. A esposa está no centro. Ela não pende para a direita nem para a esquerda. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, diz o profeta aqui na mensagem Apocalipse capítulo 5, segunda parte. Nunca se exalte ou façam algo assim. Tudo o que fizerem, saiba que ali mesmo será o fim. E você apenas permaneça humilde com isso. E qualquer homem que não tem uma doutrina, não tem um ministério. Qual é a sua doutrina? É Apocalipse 10, 8 a 11. Minha doutrina está dentro desse play, que foi pregado, profetizado, ensinado por João. Assim, se você acha que sua congregação não deveria ouvir a fita, qualquer homem que não tem uma doutrina não tem um ministério. Assim, se você acha que sua congregação não deveria ouvir a fita, então as mantenha distante dela. Não deixe ouvir. Mas a minha, vocês ouçam. Amém. Não é obrigação, não é uma estaca, não é uma placa. Não, é um conselho de pastor, te mostrando a água, o alimento, para que você não coma lixo. Que o pastor que acha que tem uma mensagem para levar o povo no rapto, aquela mensagem dele é lixo. Se ele não apontar João, a mensagem dele é lixo. Sei que é duro pregar isso para vocês, mas é a verdade. Amém. Mas estou apenas expressando minha própria opinião e sentimentos, minha própria revelação da palavra de Deus. Ele tem muita coisa nessa mensagenzinha aqui. Mensagem 5 de Efésios. Curvamos nossas cabeças. Pai Celestial, te agradeço por esta hora, pela sua palavra, pelos teus filhos, pela audiência através da internet. O Senhor abençoe e dê graça, força para cada um. Abençoa teus filhos e filhas aqui que vieram para tomar a santa ceia do Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas e as nossas falhas. Ó Deus, abençoa os teus filhos. Tem aqueles que não puderam vir. Serviço, fraqueza. Eu peço que o Senhor dê força para eles, para essas outras famílias, para que na próxima ceia eles possam estar firmes aqui na fila da ceia. No nome de Jesus Cristo. Amém.